Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre filosofia. Nosso convidado é o professor do Departamento de Ciências Humanas da Unesp aqui em Bauru, Eli Wagner Rodrigues. Professor, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Espero contribuir bastante com o programa. Professor, pensando nessa grande área de estudo, de conhecimento que é a filosofia, muita gente ainda tem dúvida de entender o que faz a filosofia, o que estuda a filosofia. Eu gostaria que o senhor começasse o programa explicando para a gente. Assim, a filosofia tem um amplo espectro de disciplinas, né? Algumas disciplinas mais abstratas, algumas disciplinas que têm uma relação com a prática maior, como a ética, por exemplo, e algumas disciplinas que fundamentam o conhecimento, né? Como a teoria do conhecimento e a lógica. Dentro desse quadro, eu destacaria, por exemplo, a teoria do conhecimento, né? Que nos ajuda muito a entender como se constitui o discurso científico, né? O que é mais evidente para o estabelecimento de um conhecimento plausível para a sociedade, por exemplo, né? E a ética, que é uma disciplina que nos orienta, de certa forma, a uma doutrina de ação, né? A um modo de agir e a um modo de se compor socialmente, né? Então, elas têm a filosofia é muito ampla, né? Algumas disciplinas são mais relevantes para o nosso cotidiano, outras são mais abstratas, né? E essa questão dessa abstração que é o grande X da filosofia, que Sim. gera, de certa forma, uma dificuldade das pessoas entenderem exatamente por que esse estudo viria a ser importante. Sim, por exemplo, porque a metafísica, né, é uma das disciplinas da filosofia, ou a ontologia, que pensa nos fundamentos do ser. E isso nos leva a textos muito complexos, às vezes, da estrutura do texto, né? Essa estrutura acaba sendo um pouco mais rebuscada conceitualmente. Alguns filósofos precisam construir conceitos novos para tentar explicar algo que está muito distante da materialidade, por exemplo. Então, essas disciplinas acabam sendo mais complexas, né? Mas essas disciplinas são mais características do estudo de quem se especializa em filosofia, né? Quem visa, por exemplo, uma graduação em filosofia. Uma graduação em filosofia, uma carreira docente em filosofia, e aí ele pode se especializar em disciplinas essas mais abstratas. Mas são várias as disciplinas da filosofia que têm um contato direto com o nosso cotidiano, né? Com o nosso dia a dia. E nesse sentido ela pode nos ajudar a fundamentar, a sedimentar alguns conhecimentos que são importantes para a constituição do indivíduo como um todo, né? Que conhecimentos, professor, poderiam nos ajudar a entender um pouco da relação que o homem estabelece com a sociedade na qual ele vive? Eu destaco 3 disciplinas: a teoria do conhecimento, a lógica e a ética. A teoria do conhecimento fundamenta o que eu posso conhecer, né? O que pode ser objeto de estudo da ciência e tanto do homem comum também, né? O que vai constituir, por exemplo, a base da tecnologia, a base da toda a sistematização de uma sociedade. Então não é algo individual, só do ser humano, só do cidadão, é algo mais complexo em relação a toda... É mais amplo, mas é interessante que cada cidadão, cada indivíduo tenha uma concepção básica do que ele pode conhecer, do que pode se estabelecer como um conhecimento seguro e do que é fruto da imaginação humana, por exemplo, né? Para ele não confundir essas duas áreas, né? Essa confusão, ela existe no mundo da arte e é muito produtiva, né? A imaginação com o mundo real. Mas no ponto de vista das ações humanas, né? E até na prática, isso pode trazer alguma confusão, né? Do ponto de vista da ética, aí a gente já tem uma relação direta com todos os seres humanos, porque todos os aspectos da vida humana estão relacionados com aspectos éticos, com aspectos da moralidade, de um modo correto de agir. E aí nós temos a história das doutrinas éticas, né? Que vem desde os pré-socráticos até as contemporâneas. Nós estamos falando em que tempo? Quantos anos? Estamos falando... Bom, os pré-socráticos começam a pensar o mundo, Sócrates e Platão também, a partir do século IV antes de Cristo, né? Os primeiros filósofos, né? Depois a gente tem um desenvolvimento com Sócrates e Platão que foca mais no indivíduo. E aí os conteúdos da ética passam a ser mais discutidos, né? Em praça pública, pelos cidadãos comuns, né? E esses temas começam a ser sistematizados. A partir da sistematização, nós temos as doutrinas éticas. E aí todo um caminho histórico até as contemporâneas teorias, né? As teorias mais recentes. E aí a gente tem uma infinidade de teorias e de doutrinas que vão orientando o homem em cada época, né? da história da humanidade. São mais aplicáveis, vamos dizer, a um determinado contexto, a uma determinada situação. Sim, alguns aspectos de algumas doutrinas específicas são mais pragmáticas, digamos assim, né? Algumas são muito ideais. Então, existe um descompasso muito grande de algumas doutrinas do que é idealizado e do que é possível para o ser humano, né?
Talvez uma das grandes tarefas da ética seja construir uma ética que seja universal, dada a diversidade cultural que existe, né? De visões morais muito distintas de cada cultura, mas a partir disso criar uma ética que possa valer para todas as culturas. Isso é um grande desafio para a ética. E a outra esfera seria a lógica. A lógica eu acho fundamental para organizar o pensamento, né? Na verdade, nós temos aula de lógica quando nós aprendemos gramática, por exemplo. Os conceitos sujeito, predicado, são termos da lógica, né? Então a lógica, como ela é a disciplina que ela estuda essas regras do raciocínio correto, ela ajuda a todo o indivíduo, todo ser humano racional, a organizar o seu pensamento. Então ele pode fugir de alguns silogismos que são mais traiçoeiros, alguns raciocínios que não levam a conclusões verdadeiras, né? E isso é aprendido, não é inato. Isso que é o grande problema, né? Nós não nascemos com um inatismo lógico, né? Nós aprendemos a lógica, né? Desde as proposições mais básicas, né, do princípio de não contradição, por exemplo, é algo que é aprendido, né, dentro da linguagem. Mas muitas vezes na formação básica nós não temos tópicos de lógica necessários, né, e suficientes para conduzir o ser humano num pensamento que seja mais seguro, né? E aí, durante o contato que nós temos com as várias linguagens, né, as linguagens culturais, ideológicas, religiosas, filosóficas, né, políticas, nós nos confundimos um pouco com o que é um discurso correto e um discurso que pode se sustentar como verdadeiro. Então, o conceito de verdade está fundamentalmente ligado ao conceito de lógica. Então, assim, é fácil perceber que essa filosofia ela está presente no nosso dia a dia, desde o momento em que nascemos, mas essa aplicabilidade que às vezes fica um pouco distante e uma formação, desde a educação básica, como o senhor mesmo colocou, seria importante nesse sentido para trazer essas questões filosóficas à tona e que a gente consiga refletir e pensar para tomar determinadas ações. Porque na verdade alguns princípios de disciplinas da filosofia já estão em outras matérias, né, em algumas outras disciplinas. Por exemplo, na gramática eu aprendo lógica, né? Quando eu estudo ciências naturais, física e química, eu estou aprendendo princípios de teoria do conhecimento, por exemplo, o empirismo, né? A base de toda a pesquisa das ciências naturais é a concepção empirista, né? Porque ela parte do princípio de que deve haver uma prova para a teoria que se formula acerca da realidade. Então, isso já é um princípio da teoria do conhecimento. E na ética, a história da ética e das doutrinas éticas, ela não tem como fonte somente a filosofia, não é? Ela tem como fonte também a tradição religiosa, tem como fonte também as tentativas humanas de várias culturas de organizar uma sociedade politicamente, não é? Então, o direito está diretamente relacionado a isso, né? Então, a disciplina ética, ela estuda esses momentos de possibilidade do homem conviver com o outro, com essas diferenças, só que a partir de uma sistematização conceitual maior. Isso que às vezes traz algum problema para o estudo, né? E que assusta muitas vezes, porque a terminologia passa a ser muito específica, né? Uma terminologia mais abstrata, porque trata de conceitos abstratos. Por exemplo, livre-arbítrio, né? A liberdade humana é algo bastante complexo, né, para a gente entender do ponto de vista conceitual, para definir também. E a racionalidade, duas componentes básicas, por exemplo, do que é um espaço ético, né? Para eu ter um espaço onde a ética possa ser pensada, eu tenho que ter pelo menos dois entes racionais e dois entes livres, dois seres livres e racionais. Porque se ele não for racional, ele não entende a lei e a regra. Se ele não for livre, ele não age por si mesmo. Então ele está no domínio do determinismo natural. Ele é um animal, por exemplo, e não se julga os animais pelos seus atos. Os homens, sim. Então, o princípio do que nós chamamos na ética de imputabilidade, assim, da julgabilidade, né, criando uma palavra nova, né, o princípio de se julgar alguém pelos seus atos, é um princípio filosófico bastante complexo para se estabelecer. E a filosofia vai na base desses conceitos e tenta estruturá-los logicamente dentro de um discurso. Mas uma vez que a gente tem contato com esses conceitos, a coisa fica mais tranquila. E nessa perspectiva, o grande debate que existe em torno dos direitos humanos também tem relação com essa questão da filosofia e principalmente dessa disciplina dentro da filosofia que é a ética, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor de filosofia da Unesp em Bauru, Eli Wagner Rodrigues.
Neste debate sobre filosofia, ética, entra a questão dos direitos humanos. E no quadro Ponto de Contato de hoje, nós conversamos com o professor Clodoaldo Meneghello Cardoso, coordenador do Observatório de Direitos Humanos da Unesp e também professor da universidade. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, é preciso ficar claro que os valores morais e os princípios éticos que se referem ao comportamento das pessoas, as relações entre as pessoas, eles são construções históricas. Em cada momento histórico ele vai tendo um contorno. E os direitos humanos é um deles, que foi um conjunto de valores organizados na época do Iluminismo, na Europa, né, que dá uma configuração de um quadro ético-moral contemporâneo. Então, por isso que seria uma versão contemporânea de um conjunto de valores morais e princípios éticos. E isso, justamente dentro da universidade, é fundamental porque a ciência, como produto histórico também, ela tem uma relação com essa ética. Porque a ciência, ela nasce, a ciência moderna nasce nesse conjunto também, e ela tem uma dialética, uma contradição. Ao mesmo tempo que ela está a serviço do homem, ela está a serviço do lucro. Então, a ética que vai regular isso. Daí a importância da ética e dos direitos humanos na formação do universitário. A gente não tem um quadro estatístico de retorno dessa formação, mas temos informações individuais do que chega para nós, né? Então, nós temos... É muito gratificante saber que são alunos que saem assim, com a dimensão ético-política forte da profissão, e não só... com o sentido técnico e científico da profissão, né? E que isso ele leva para a vida dele. Leva para a vida dele tanto a nível pessoal quanto a nível de projetos. Então, tem alunos trabalhando, por exemplo, jornais alternativos do tempo da ditadura, tem alunos trabalhando com rádio comunitária, quer dizer, a dimensão social da educação aqui acaba sendo um grande objetivo do observatório, né? Que é a qualidade social da educação, a dimensão de valores. Quando a gente fala projeto político, pedagógico, a nossa preocupação é com o P do meio, que é o político, né? Que muitas vezes fica esquecido na universidade. Professor, pensando um pouco na atuação que o Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp tem, nessa questão da formação dos alunos, por que é importante se pensar nessa formação ética? Primeiro nessa esfera dentro da universidade e depois para a vida, como o senhor comentou anteriormente. Assim, eu acredito que essa formação seja fundamental para o aluno de comunicação, principalmente, né, para todas as áreas, né, de formativas, mas para o aluno de educação, porque ele vai trabalhar com discursos. E aí a gente tem que pensar na ética do discurso. Esse é um tema já clássico, né, da filosofia contemporânea, que é o que está por trás dos diversos discursos. E a perspectiva ética vai tentar descobrir qual a intencionalidade dos discursos. E aí a gente vai para questões sobre ideologia, por exemplo, ideologia política, né, ou sobre qualquer tipo de ideologia que esteja presente no cotidiano dos indivíduos, né? Então, o que seria uma ideologia do ponto de vista ético, né? Uma ideologia, ela traz um discurso que, de certa forma, mascara a realidade, né? E esse mascaramento da realidade nos leva a um problema ético, porque quem está produzindo esse tipo de ideologia que está mascarando a realidade para o indivíduo, né? Seja para um grupo, seja para uma sociedade como um todo. E aí a questão ética, do ponto de vista da comunicação, na verdade, é o problema da verdade, da realidade verdadeira do discurso, né? Então, por trás de todo o discurso existe uma intencionalidade ética de transmitir a verdade, senão esse discurso já tem algum problema ético, né? Então, enquanto professor dos cursos de jornalismo, de rádio e TV da Unesp, que são esses cursos de comunicação que o senhor falou, como que o senhor observa a preocupação dos alunos com esse tipo de conhecimento, com essa fundamentação teórica que é importante depois para o exercício prático da profissão? Assim, na disciplina de filosofia eu enfoco teoria do conhecimento, né, teoria da comunicação também, mas eu tenho vários tópicos de ética. E quando eu introduzo o tema da ética, a partir sempre de um referencial filosófico, nós estudamos fundamentalmente a ética
ética de Kant, por exemplo, que é uma ética deontológica bastante importante, bastante estudada dentro da filosofia e muito influente, né, no mundo contemporâneo, né, os alunos eles notam que a ética tem uma profundidade muitas vezes maior do que a discussão cotidiana que se vê mesmo nos meios de comunicação, há um aprofundamento desse tema e eles percebem que dentro dessa temática, dentro de todo esse espectro da ética, o discurso que se veicula nos meios de comunicação muitas vezes mascara o que realmente a ética é, não é? Porque ela trata de problemas filosóficos e conceituais mais profundos, ela não fica aplicando necessariamente... No sentido de uma problematização, de uma maior reflexão, professor? De uma maior reflexão conceitual que muitas vezes nós não temos oportunidade nos meios de comunicação que transmitem algo muito mais rápido, né? Que também tem uma função de informar muito maior. Então, o senhor acha que seria possível ter esse aprofundamento na mídia tradicional da forma como nós temos hoje, ou que a formação desses alunos também ajudaria a termos jornalistas também mais reflexivos? Eu acho que já existe uma preocupação ética dentro do jornalismo, né? Então existe uma autocobrança, né, dos profissionais de comunicação e do jornalismo muito grande. Também, por exemplo, de algumas outras áreas paralelas também dos meios de comunicação, como a publicidade, existe um código de autorregulamentação publicitária, por exemplo. Todas essas profissões têm códigos de ética, né? Um órgão de informação, um meio de comunicação que algumas vezes falta com a ética, muitas vezes é punido pelo próprio público, não é? Então, essas questões vêm à tona, principalmente em época de eleição, como a gente viu, né? Mas eu acho que a formação básica deve ter uma estrutura bastante aprofundada do ponto de vista conceitual, né? Para que os alunos saiam com uma formação mais robusta do ponto de vista dos conceitos e da história da filosofia e possam fundamentar as suas ações não por uma ética do mercado, mas por uma ética filosoficamente consolidada, né? E aí é possível a gente relacionar, o senhor citou a questão das eleições, né? Então, em ano de eleição, esse debate em torno das questões éticas, da postura da própria mídia e também do candidato, ela é de suma importância. E como que a filosofia ela vai dialogar com essa questão da própria ciência e também da esfera política? Ah, sim. Esse é um tema bastante interessante, porque envolve ideologia, envolve a lógica também, né? Eu já disse que a lógica nos ajuda a entender e a filtrar os tipos de discurso. Então, a lógica, por ser uma disciplina muito rigorosa do ponto de vista científico, digamos assim, da ordem dos raciocínios, ela nos capacita a identificar discursos que têm uma intencionalidade escusa, que têm uma intencionalidade mascarada, que não tem uma demonstração de veracidade evidente, né? Que esconde algumas realidades. Por exemplo, uma das técnicas de desconstruir um discurso ideológico para manipular as pessoas, né, é deixar lacunas dentro do discurso, né? É cometer algumas incoerências até intencionais, né? Então, dentro dessa disciplina, nós aprendemos a analisar os discursos. Dessa capacidade de análise surge um profissional, surge um indivíduo, um cidadão muito mais politicamente estruturado para filtrar e para identificar o que ele pode considerar como positivo para a sociedade e o que é negativo, né? Então, a lógica nos ajuda a entender os diversos discursos. E um desses discursos que são importantes que a gente entenda, interprete e signifique é a questão da relação cultural que estabelecemos com a arte, com o cinema, com o teatro, mas esse é o tema do nosso último bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com os Diálogos e hoje nós conversamos sobre filosofia. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor Eli Wagner Rodrigues, da Unesp em Bauru. Professor, nessa discussão dos discursos, da importância que a ética tem, que essa fundamentação teórica, que os conceitos da filosofia nos possibilita no sentido de entender um pouco o nosso dia a dia, de entender algumas relações ideológicas e políticas, a estrutura cultural também, os produtos culturais que estão à nossa disposição, tanto no sentido de produtores de conteúdo, quanto também de consumidores, é importante que a gente estabeleça a partir também de pressupostos da filosofia e principalmente da ética.
Assim, a ética também se debruça sobre o que nós chamamos hoje de cultura de massa e de indústria cultural, né? Então, existe uma tese bastante difundida, bastante estudada, né, teoricamente, né, nas academias, de que a cultura de massa, ela tem algo de alienante, né? Essa perspectiva, essa crítica que se faz à cultura de massa e à indústria cultural nos leva a um problema ético, porque existe por trás dessa alienação uma tentativa ou uma intenção de alienar o indivíduo, ou ela acaba reproduzindo seres alienados, né? Toda essa questão passa por uma interpretação ética, por quê? É preciso entender os discursos artísticos também do ponto de vista de qual a intenção dessa cultura que é proibida, que é produzida, né? Então, todos os produtos culturais que nós consumimos, eles podem ser analisados de um ponto de vista estético e também ético. E essas duas disciplinas vão dialogar na filosofia, a estética e a ética, para a gente entender até que ponto um produto cultural ele tem algo que realmente traga algo positivo, né, para o crescimento do indivíduo, para a sua consciência de si, uma consciência crítica, ou ele tem alguns elementos alienantes, né? Esse é o grande problema que se levanta. O senhor é um estudioso de cinema, né, dentro dessa perspectiva da filosofia. Eu gostaria que o senhor estabelecesse um pouco, a critério de exemplo também, essa relação bem pontual do cinema e com a filosofia. Assim, a gente pode pensar na produção cinematográfica atual e fazer algum tipo de distinção entre o que é mais artístico, né, o chamado cinema de arte, que leva a uma reflexão um pouco mais demorada, mais profunda, mais complexa, e o que é simples entretenimento, né? Essa discussão também é bastante característica dos cursos de comunicação. E o que seria, então, o entretenimento em relação à arte? O entretenimento é aquele tipo de diversão, aquele tipo de produto que não tem um compromisso necessário com a instrução do indivíduo, né? Ou com algum tipo de formação cultural mais sólida, baseada na cultura erudita, por exemplo, ou em aspectos da cultura popular que sejam relevantes, né, para a formação do indivíduo. É aquele momento de diversão. E qual seria a função dentro da nossa estrutura econômica, social e cultural? O indivíduo, o cidadão tem momentos de trabalho, né, durante a semana, e em algumas pausas desse trabalho, né, um momento de lazer, ele não quer necessariamente se esforçar para entender, né, essa é uma tese, né, a tentativa de justificação da cultura de massa, para entender algo complexo. E aí ele tem pequenas doses de entretenimento, né? Os detratores dessa cultura de entretenimento, eles acusam isso, né, esses produtos, de serem alienantes, né? E, segundo eles, isso compõe o grosso da produção da cultura de massa. É um discurso que reverbera dentro da academia também em relação a esses produtos de entretenimento. Sim, eu vejo nos alunos, né, uma tentativa de fugir um pouco desse entretenimento, digamos, mais simples. Pelo mero entretenimento, pelo né? Pelo mero entretenimento, e adquirir um conhecimento que seja mais sofisticado, que seja mais complexo, do ponto de vista mesmo do que seja artístico, né? E aí a gente tem o cinema. O cinema tem os dois exemplos, né? Nós temos grandes cineastas que produzem obras artísticas bastante importantes e que nos levam a reflexões filosóficas, culturais, estéticas bastante profundas e complexas. E nós temos uma produção que é mais simples, que é baseada na ideia de entretenimento também, né? Desse ponto de vista, eu trabalho com meus alunos a possibilidade de, dentro da indústria cultural, se produzir arte. Né, existe uma tese, principalmente baseada numa visão mais conservadora e elitista do Adorno e do Horkheimer, que partem do pressuposto de que a cultura de massa produz barbárie e não esclarecimento. Alienadora. Porque ela mais aliena do que informa, do que leva o homem a um esclarecimento, a um iluminismo cultural. Então, partindo desse pressuposto, nós pensamos, dentro da indústria cultural, como é possível identificar alguns produtos culturais que tenham características de uma arte, digamos, mais sofisticada ou mais complexa, né? E aí no cinema nós encontramos esses exemplos, né? E o senhor organizou recentemente na Unesp, em Bauru, um primeiro ciclo de cinema e filosofia. Né? E qual a receptividade, a importância desse debate, como o senhor vem elucidado, essa relação que é de suma importância, ainda mais para quebrar alguns estereótipos em relação à indústria cultural e à questão da cultura erudita também? Nós partimos do pressuposto de que é possível encontrar arte dentro da chamada sétima arte, que é o cinema. Então escolhemos alguns filmes, né, na sala de aula mesmo, discutimos a possibilidade da criação do ciclo, escolhemos alguns filmes que
tinham características, que têm características de uma arte superior, entre aspas, né, de uma arte que seja complexa e que nos leve a uma reflexão filosófica mais profunda, e escolhemos, a partir desses critérios, né, os filmes Dogville, né, do Lars von Trier, 1984, que é baseado na obra de George Orwell, Melancolia, que também é um filme do Lars von Trier, que é um diretor que trabalha muitos temas filosóficos, e por fim Macbeth, que é uma interpretação do Polanski sobre a obra de Shakespeare, né? Assim, nós tentamos aproximar do público acadêmico, né, elementos ou exemplos de possibilidade de se construir uma lógica, uma criação, uma estética, né, dentro da indústria cultural, porque todos estão inseridos dentro da indústria cultural, né? Ninguém foge a essa estrutura produtiva que é econômica, né? Elementos e exemplos de obras que são artísticas, que tem vários elementos artísticos que nos levam a uma reflexão, a uma crítica muito além do entretenimento, né? E está previsto já um segundo ciclo também para 2015, é isso, nós né? estamos pensando já em fazer um ciclo de jornalismo e cinema, não é? Então, trabalhar a ideia do cinema olhando para o jornalismo. E aí nós temos também já uma lista de filmes que os próprios alunos listaram, né, escolheram para a gente tentar levar mais um ciclo no próximo ano. Para a gente finalizar, professor, pensando na validação de uma experiência como essa, na formação desse cidadão e principalmente desse futuro comunicador. Eu acho fundamental, até porque durante o ciclo eu fiz uma pequena apresentação geral, né, depois da projeção do filme, e as discussões foram muito ricas. Não só dos alunos de comunicação, mas de outros alunos Porque é aberto dos cursos. a comunidade, não só a comunidade dentro acadêmica. da Unesp, mas toda a outra comunidade. E as contribuições de áreas de interesse, áreas distintas também de conhecimento, foram muito produtivas, né? Então, o público acadêmico está interessado em consumir, em adquirir esse tipo de conhecimento estético, artístico, fora desse circuito comercial mais mainstream, né, mais ligado ao que é o chamado blockbuster, né? Então, o público se mostrou muito aberto à filosofia e ao cinema como forma de pensar os problemas da nossa realidade. E quem quiser, de repente, mais informações sobre o ciclo e sobre todas essas perspectivas que nós discutimos em relação à filosofia, encontra o senhor no Departamento de Ciências Humanas. Então é só entrar em contato no telefone do departamento, 3103-6064, ou pelo seu e-mail também, que o senhor está aberto a esse tipo de discussão. Muito obrigada, professor, por sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais da relação da filosofia, da ética com o seu dia a dia, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.